Bom dia. Gente, sinaliza para mim se vocês estão me ouvindo, por favor, tá? Sim, professora, tá? Pode ouvir, tô ouvindo. Ah, que bom. Obrigada, Mariane. Então, ok. Vou aguardar o pessoal entrar um pouco mais, porque aí a gente já começa também a nossa aula, tá bom? Gente, acho que o povo tá com sono mesmo, né? Até agora são só 8 participantes na nossa aula. Pois Aula. é. A Giovana tá chegando, Eu tô Paulo. quase dormindo aqui também. Não, gente, não faz isso comigo, não. Não vai dormir todo mundo junto, todo mundo assim, desliga o vídeo e faz um ronco coletivo. Olha que lindo que vai ser na nossa videoaula. Não vai dar certo. Não tá. Vamos ver, vou falar bom dia aqui. Mariane já falei, Matheus também. Não, Matheus não falei. Bom dia, Matheus, Luiz Fernando, Tailane, Beatriz, Rafael, Calvani, Giovana, Renan. Bom dia e Bom bem-vindo. dia. Bom dia. Olha só, bom dia, Fabiola. Olha só, gente, vocês deram uma olhada nos nossos materiais de hoje? Se por um acaso vocês me verem sorrindo assim do nada, é porque eu estou olhando os bons dias de vocês no chat, tá? Enfim, bom dia, Vanessa. Bom dia, Gabriel. Gente, vocês deram uma olhada nos nossos materiais lá na aba Estudo aqui? Ou na apostila de vocês, já que neste momento, na aula de arte, a gente segue com o material didático da escola e os PDFs que eu monto, as videoaulas também, são materiais de apoio, onde eu me baseio, tenho uma base ali tirada do tema do conteúdo da apostila, porém a gente extrapola um pouco e traz mais informações que estão além daquilo que está na apostila. Vocês deram uma olhada nesses materiais? Eu dei uma olhada na tarefa. Nas tarefas. Ui! Olha só, não, então antes de ir para a tarefa, vamos voltar para o conteúdo. Por quê? Na aula passada a gente começou a falar de arte gótica. Bom dia para quem está chegando, Marco Antônio, Arthur, Isadora, a gente vai falar bom dia. A gente estava falando de arte gótica na semana passada e eu falei sobre a arquitetura, como a arquitetura gótica ela foi desenvolvida dentro, principalmente dentro do território francês, porque com a fragmentação política da Península Itálica, a França ela vai se colocar como um centro intelectual e financeiro importante dentro do continente. Então, a arte gótica ela vai surgir ali
e dali vai se espalhar para o resto do continente. A Itália vai ser importante nesse processo, no sentido de propor alterações, principalmente dentro da pintura, mas a gente tem que se lembrar que a Itália estava muito mais próxima da influência do Império Bizantino que da influência da Europa, dessa mistura, dessa amálgama que foi feito entre a arte de herança greco-romana e a arte vinda dos povos bárbaros. Tudo bem por aqui? Bom dia, Samuel. Bom dia, Thales e Ana Clara. Acho que eu já falei bom dia? Acho que já. Não sei. Qualquer coisa me avisa. Para a gente continuar seguindo, bom dia, Murilo. Olha só, eu vou dividir os nossos slides para a gente ir vendo essa situação. Então, o que exatamente a gente vai ver hoje? Tá? Nós vamos tratar de escultura, pintura e manuscritos ilustrados desenvolvidos pela arte gótica. Vamos começar, então, pela escultura, que geralmente ela estava associada à arquitetura. Então, onde que a gente vai encontrar isso? Nos portais, nos umbrais, no interior das grandes igrejas. A escultura servia para enriquecer estas construções que eram feitas. Elas acabaram se tornando documentos importantes dos aspectos da vida humana mais valorizados no período, e a gente tem que se lembrar algo que eu já trouxe na aula anterior. Neste período, dentro do continente europeu, a instituição que vai permanecer homogênea e com mais poder durante toda a Idade Média vai ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela vai impor aspectos culturais e modos de vida para essa sociedade como um todo. Não importa aí se são francos, se são espanhóis, se são italianos, mas a igreja em si vai ter um domínio muito grande. E nós estamos estudando uma época em que o teocentrismo, nesse sentido, vai reinar sobre a cabeça dessa população. Lembrando que o teocentrismo é aquilo na qual Deus está no centro de todas as coisas. Um pensamento religioso muito forte, ele vai perpassar todos os modos, as maneiras, os hábitos, os costumes, as ações privadas e públicas que esta população vivencia. Ok? Então, com o tempo e com a prática, algumas mudanças começaram a ocorrer na maneira como se fazia essas esculturas. Por quê? Não bastava mais, e aí a gente tem que lembrar que quando esculturas, pinturas eram feitas dentro desse contexto, elas tinham um fim, que era a educação religiosa, a educação bíblica, principalmente para fiéis que eram analfabetos. E dentro dessa finalidade, por um certo período, em um certo momento, não se tem muita preocupação na maneira como isso era feito. Porém, aos poucos, esses artistas começaram a se preocupar com a maneira em que estátuas, esculturas deveriam ser feitas para representar a cena e a história de uma maneira mais fidedigna, de uma maneira mais natural, que representasse mais os movimentos humanos. E para isso, olha só, aonde que eles vão viver a pena? Eles vão se voltar para a escultura que foi desenvolvida pelos artistas gregos. Vocês devem se lembrar que não chegou até o nosso tempo
muitos exemplos de estátuas gregas, mas nós sabemos como essas estátuas eram desenvolvidas porque os romanos fizeram muitas cópias, e as cópias romanas da escultura grega chegou até nós, e a partir daí a gente tem esse interesse. Tá? Observa aqui essa imagem em particular que está na tela. Por quê? É possível ver que existe uma diversidade de formas, e aí a gente consegue ver a diferença entre um mosaico bizantino, onde todos têm uma postura imutável, e aqui não. A maneira como os rostos estão colocados, a postura do corpo, o posicionamento dos membros, e que existe um foco nessa cena, que é Maria aqui deitada. E isso realça o aspecto dramático que quer ser passado para quem assiste, para quem vê, para quem observa essa cena. E observa mais um detalhe, o quanto estas roupas aqui, elas foram trabalhadas. Olha o imenso, o extenso trabalho de drapeamento dos tecidos, porque esse drapeamento denota movimento. Uma peça de roupa, ela é dobrada, drapeada, dobrada, ela se move de acordo com o corpo que ela veste. E isso aqui é uma característica muito grande da arquitetura grega. Por isso que a gente consegue observar o quanto esses artistas góticos, eles foram atrás de conhecimento para resolver questões daquele tempo, que eles julgavam importante e necessário. E aqui se tem a ênfase do movimento, mas os rostos, eles também denotam expressão. Expressão, e isso é importante para aumentar a carga dramática do que eles querem passar, ou do que quer se passar. Tá? Já nessas duas aqui são interessantes, porque são o retrato de dois dos fundadores da Catedral de Naumburg, na Alemanha. E quando a gente observa essa foto aqui à esquerda, essa imagem à esquerda, você percebe que a torção dos pescoços, a posição das mãos, as dobras das roupas, o artista teve um sucesso muito grande em trazer à vida estes nobres, Eckhart e Jutta. Assim, o detalhe à esquerda mostra que a firmeza do olhar, a austeridade da expressão do casal, e principalmente de Jutta, que está aqui no detalhe à esquerda, quase convencem de que eles foram, o casal foi modelo real para o escultor. Só que, na verdade, esse casal morreu no século XI, em 1000 e alguma coisa, se não me engano, ela morreu em 1046, e as esculturas foram feitas 200 anos depois. Então, se nota que esses escultores começaram a olhar novamente para a natureza, para a realidade, não de maneira que fossem apenas cópias do mundo real, mas que fossem capazes realmente de aprender a produzir imagens convincentes. Aqui, a imagem de Urca, ela é interessante porque, além de tudo, né, da extrema realidade. Se vocês perceberem a maneira como ela olha e como ela vira o pescoço, aqui onde está passando aqui onde eu estou passando com o mouse, dá para você ver que é o braço, dá para a gente ver que é o braço dela por baixo da capa. Então, quase que tem a mão por dentro da gola, a gente quase consegue ver isso, ela fazendo o movimento por dentro da gola para pegar mais essa bola em direção ao rosto dela. E só a título de curiosidade,
essa estátua de Utah que serviu como inspiração para o Walt Disney para fazer a madraça da Branca de Neve na primeira versão de Branca de Neve e os Sete Anões, só para vocês terem uma ideia. Nesse ponto, é importante a gente diferenciar a escultura grega da escultura gótica. Por quê? Os artistas gregos no século V e AC, do período clássico, a gente vai pensar assim, eles estavam interessados principalmente em como eles poderiam construir as representações de corpos belos e perfeitos. E os artistas góticos, não. Era importante ter essa representação e essa imitação da natureza, esse naturalismo representativo, sim, mas isso deveria ser utilizado como meios para se atingir uma finalidade, que era contar a santidade de uma história de um modo mais movimentado e, portanto, mais convincente. No século XIII, coisa que a gente já tinha visto em outras áreas artísticas, né? Também com a construção das igrejas, principalmente. No século XIII, trabalhar para as catedrais foi a principal tarefa que esses escultores tinham. Aqui, a gente já vai ter dois exemplos de artistas italianos que também vão somar esforços ao retorno dos estudos e dos métodos escultóricos gregos. Tanto o baixo relevo, aqui à esquerda, quanto a imagem da Virgem, aqui à direita, vão desvelar como essa reincorporação do movimento de uma forma natural foi um ingrediente importante para o desenvolvimento da escultura gótica. E, principalmente aqui, na imagem da Virgem, o que a gente discutiu nessas últimas aulas ao longo do tempo? Como a escultura estava ligada principalmente ao tímpano, ao pórtico de uma igreja. Aqui, Pisano não fez isso. A escultura da Virgem com o menino apresenta ela de pé, numa pose bem natural, como uma mãe comum, com o seu filho nos braços. E eu não tenho aqui, ele não colocou aqui essa escultura em apoio a uma coluna, a um pórtico, a um tímpano, a uma parede. É a escultura que existe por si só. Nessa imagem aqui, a gente tem a anunciação, nascimento, adoração de um outro Pisano, na verdade, agora é o Nicola, e ele também vai viver na mesma fonte. A gente observa que, olha, o mesmo padrão de drapeamento das vestes que a gente encontrou como herança grega e que encontra aqui revisitada agora. Ele não consegue, essa imagem aqui está no batistério da Catedral de Pisa. A gente falou sobre isso, sobre a Catedral de Pisa, quando falamos sobre a arquitetura românica. Tá? E existiam maneiras, a Península Itálica ela produziu as suas igrejas durante a arquitetura românica de uma maneira diversa de outros lugares. Por quê? Para a catedral, erguiam-se três prédios. Um da igreja em si, o segundo da torre do campanário, onde ficam os sinos, e a terceira estrutura é o batistério, onde ficava a pia batismal. Essa aqui está no batistério, tá? Nesse lugar, nessa estrutura onde fica a pia batismal. E o Pisano, nesse caso, ele não delimita exatamente onde começa a anunciação, a adoração e o nascimento, mas a postura, com as roupas, os gestos, os animais em cena, eles são resultado de estudos sobre os métodos greco-romanos para mostrar a forma do corpo
sobre esse drapeado justamente para causar essa sensação de movimento, esse drapeado que é colocado na imagem. E fazer aí as figuras parecerem dignas e convincentes ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, né? Essas mudanças não ocorreram de uma forma para outra, de uma hora para outra dentro do continente. Já falei isso para vocês e vou repetir aqui. No século XIII, a França, que era o lugar mais rico e importante da Europa, e ela se tornou, por causa disso, o centro intelectual do mundo ocidental, e a Itália, politicamente partida, ela tinha uma influência cultural e artística muito maior do Império Bizantino que dos seus vizinhos europeus, dos seus outros vizinhos europeus. Isso vai ser em todas as áreas. Na arquitetura, na escultura, na pintura, enfim. Porém, a base bizantina, por mais que tenha atrasado a inserção da Itália dentro dessa arte gótica, que foi desenvolvida já na França a partir do século XII, vai ser importante para propor mudanças ao longo do tempo e a gente chegar quase no pré-renascimento. Vamos adiante. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, abram o áudio, tá? E falem comigo, porque eu estou empolgada aqui na explicação e nem sempre dá para ver o que vem aqui no chat, tá? Principalmente quando eu divido tela com vocês. Bom, vamos lá. Em termos de pintura, a pintura gótica ela vai se desenvolver entre o século XIII e o início do século XV, quando? Quando seus aspectos começam aí a prenunciar o Renascimento. Como principal característica também vai ter essa busca de realismo, de naturalismo, na representação das figuras. E aqui a gente tem que fazer uma diferenciação importante, porque entre o trabalho de um escultor e de um pintor, o escultor tem o seu trabalho muito mais facilitado, porque ele não tem que se preocupar em projetar a imagem, a ideia dele em uma superfície em 3 dimensões. Uma escultura já é em 3 dimensões. Agora, um pintor, um desenhista, não. Por quê? Ele vai projetar a sua ideia em uma superfície plana. Nessa época, a gente ainda não tinha tela. Tela da maneira como a gente conhece. Tá? As pinturas, elas aconteciam em madeira ou em afresco. Tá? Madeira, principalmente pedaços de madeira, e os retábulos também. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, como em uma superfície plana, qualquer que ela seja, qualquer que seja o nosso suporte, esse pintor pode começar a pensar como dar a ilusão de tridimensionalidade para o espectador que observa a imagem. É um outro trabalho, que não é somente, é uma dificuldade técnica que não é somente de mostrar a dramaticidade da coisa, mas também de a realidade e a dramaticidade ao mesmo tempo. Então, por exemplo, enquanto no século XIII os escultores viam suas obras serem apreciadas graças ao naturalismo das imagens, principalmente mais ao norte, França, Alemanha, os pintores dessas mesmas regiões, eles simplesmente desistiram de fazer qualquer tipo de tentativa, de fazer esse tipo de tentativa, e se contentaram muitas vezes em somente arranjar as imagens e cores de forma a contar a história, mas sem necessariamente serem fidedignos a uma realidade. Como eu tenho a movimentação do corpo, como eu tenho o jogo de sombra, como eu tenho a utilização de sons para dar essa ilusão
de realidade e de tridimensionalidade. Só que os italianos eles vão começar a pensar melhor sobre isso. O primeiro que vai fazer isso vai ser o Cimabue, ou Cimabue Pepe. Esse era o nome dele, conhecido como Cimabue. Ele vai ser o primeiro artista a se preocupar com o realismo na representação das figuras humanas, porque ele procurou dar movimento às figuras dos anjos, dos santos, através da postura dos corpos, do drapeado das roupas. Porém, ele não conseguiu realizar completamente essa ilusão de profundidade do espaço. Mas a gente já vê no começo aí. Olha, eu já vejo aqui, embora não seja completo, mas a gente consegue ver que tem a ideia de como eu posso dar profundidade a esse prédio, ou como eu tenho a distância do elemento principal, do assunto principal da tela, ou como eu provoco isso. Deixa eu ver se eu acho outra aqui. Esse dele. Peraí. Agora eu consigo. Olha. A Virgem Entronada. Eu tenho aqui o braço, ela está entre os anjos, né? A fileira de anjos. Mas mesmo assim, ainda tem, por mais que se tenha tentativa, ainda passa uma ilusão, assim, uma ideia meio chapada. Não dá para você perceber realmente que houve essa preocupação. Peraí, tem mais uma imagem dele. Não, não é. Ah, não vai ter que seguir pelo. Vocês viram a imagem? Agora que eu vi que ela foi dividida pelo lugar errado. Não? Nossa, desculpa, gente. Peraí que eu vou procurar a imagem então de novo para mostrar para você. Ai, tem horas que eu me confundo nesse zoom. Total. Ó, a imagem que eu estava falando é esta daqui. A primeira de Timabui, e essa daqui, que a gente viu maiorzinha. Agora vocês estão vendo? Pode me sinalizar pelo chat que eu estou com ele aberto aqui de alguma maneira para a gente conseguir ver. Agora vocês estão vendo a imagem maior? Essa eu estava vendo no slide, ok. Aqui eu consigo ampliar mais do que o slide. Então, beleza. Obrigada, gente. A pessoa trocou aqui as abas e esqueceu que não tem como trocar automaticamente, não. Tem que fazer todo um processo. Enfim, vou repetir. Aqui, olha, dá para a gente ver a questão dos prédios, né, como ele tenta colocar de ladinho para dar essa ilusão de profundidade, como a gente tem a distância, né, do assunto principal, que é a flagelação, dos objetos, do cenário que envolve. Agora sim, eu vou passar para a Virgem Entronada, que é esta daqui, e aí vocês conseguem ver de fato. Olha, aqui ela é entronada com o menino, dá para ver o braço, o que ela está entre alguma coisa, entre os anjos aparecem, os apóstolos, não sei, aparecem entre ela, apesar da altura e da altura representativa deles. Porém, ele não completa essa ilusão, tá? É isso que é importante, foi isso que eu falei. Eu peço desculpas. Enfim,
Vamos adiante, então. Dessa vez, no lugar certo. E aqui, nessas imagens, dá para a gente perceber como a influência dos mosaicos e dos ícones bizantinos ainda é muito forte, principalmente quando a gente vê as auréolas sobre as cabeças dos santos anjos, de Maria e de Jesus aqui representados. Olha essa imagem também da Virgem encarnada com a criança. Como eu tenho todas as auréolas, eu não tenho uma imagem parada. Vou dar uma aumentada aqui, se eu consigo pegar. Isso. Eu não tenho uma imagem estática como os mosaicos bizantinos. Eu já tenho uma movimentação maior de membros, ó, São Francisco aqui nessa ponta. Eu tenho uma movimentação maior e uma interpretação maior dos gestos. Mas essa auréola em volta das cabeças, ela é típica da arte bizantina. Vou voltar aqui para o tamanho do nosso slide. Ok. Seguindo, o próximo que a gente vai ver é o Giotto. Giotto de Gondônia, ou simplesmente conhecido como Giotto, ele nasceu em Florença, e ele se tornou muito conhecido por seus afrescos. Por quê? Ele conseguiu mostrar uma profundidade em superfícies planas que era algo até então inédito desde o final da antiguidade. Essa imagem aqui vai mostrar isso muito bem, onde ele faz uma representação da fé, uma personificação da fé, em um afresco que está na Capela dos Strugoni, na cidade de Assis, na Itália. E aqui a gente vê praticamente a representação de uma estátua saindo de uma porta, quase como se a estátua ganhasse a vida. Ele se inspirou nisso. Alguns críticos vão falar que ele tem uma inspiração muito grande na escultura naturalista que estava sendo construída. E ele muda com isso a concepção de pintura da época ao refletir sobre posições, gestos, distâncias, como colocá-las no campo pictórico, de maneira que elas fossem vistas como verdade. Como verdade, que elas tivessem um impacto muito maior do que simples descrições da palavra falada. Então, vai ter representação de figuras de santos, com aparência de pessoas comuns, que eram os elementos mais importantes dessas cenas. Em muitas delas, os humanos eles foram pintados maiores que os elementos da natureza. A montanha aqui é pequena em relação aos humanos representados, as árvores também. E isso que a gente vê dá um aumento da noção de profundidade e tridimensionalidade que a gente começava a retomar. Deixa eu dividir as imagens pelo outro lado, para vocês perceberem melhor. Vamos para a gente ter uma visão um pouquinho maior. Aqui. Essa aqui é de Giotto. Olha só. São Francisco, a montanha, que é muito pequena, a árvore, que é muito pequena também em relação aos outros frades que estão na obra, mas eu, particularmente, não vejo isso como um erro de cálculo, mas talvez um estudo e uma tentativa de se começar a ter essa ilusão de direcionalidade de perspectiva. A estátua da fé, a pintura da fé, a representação da fé. Aqui, essa imagem tem na nossa apostila, que é São Joaquim e os pastores. De novo, as árvores menores que o corpo, a montanha, que a gente vê que é uma montanha, mas não tem todo o aspecto grandioso e real que deveria de uma montanha.
ver se está para trás aqui. Eu acho que é só. E voltar então para o slide. Enfim, essas aqui para gente ter visto. Apesar de ser florentino e de ele ter morrido, ele não só nasceu como morreu em Florença também, o grande parte do trabalho de Giotto foi feito em Assis. Tá? Então, ele fez vários e vários e vários afrescos na Catedral de Assis e em outros lugares ali da cidade. Além dos afrescos, a pintura gótica também foi realizada em quadros e retábulos, como eu disse a vocês. Retábulos são painéis de madeira que eles podem ser fechados uns sobre os outros e abertos durante as celebrações religiosas e tem nomes específicos para isso. Se eu tenho um retábulo somente com duas abas, com dois painéis, ele tem um díptico, tríptico para 3 painéis, políptico para 4 ou mais painéis. Dentro disso, é necessário a gente citar a obra dos irmãos flamengos, Van Eyck, agora não sei se é Hubert ou Ebert, fiquei na dúvida. Enfim, Jan, escrevendo Jean Van como está na apostila de vocês, estou colocando aqui no chat, para vocês darem uma olhada na escrita. Eles produziram obras que já iniciaram a fase renascentista da pintura flamenga. Que região é esta? Ali fica entre Holanda e Bélgica, tá? Só para vocês terem uma localização geográfica. Tal o realismo e a riqueza de detalhes. Esta obra aqui, chamada de Adoração do Cordeiro, é possível perceber a riqueza de detalhes em todos os elementos. E aqui não tem mais uma miniaturização das pessoas. Cada vez que ela vai diminui outros objetos. Né? Você abre essa pintura para o mundo exterior, olha aqui a amplitude do horizonte que é colocado, e se revela como efeitos, como a atmosfera e as diferentes distâncias causam, quais os efeitos que isso é produzido na percepção visual dos seres representados e dos próprios espectadores. Deixa eu ver se eu acho a imagem ampliada aqui. Tá? Bom. Está campeão um pouquinho. As construções, que aí dá para ver que são tamanho real, mas elas não são pequenas miniaturas, elas estão pequenas por causa da maneira, da distância que a gente está desses objetos. Mas a gente consegue ver que são prédios altos e amplos aqui. Opa, vou voltar. Vamos seguir, porque falta pouco para a gente terminar essa aula. Essa riqueza de detalhes também vai aparecer nesta tela, em especial, chamada O Casal Argentino, que na verdade não foi feita pelos irmãos. Essa tela em si, as próximas também, foram feitas somente pelo Jan Van Eyck. E retrata, nesse caso, a vida do comerciante e a esposa, e a representação dos personagens ela é tão minuciosa, e esse espelho ao fundo, aqui eu não coloquei o detalhe dele, mas tem o detalhe dele na apostila de vocês, dá para ver o reflexo
do que está sendo retratado na sala e ainda a abertura da porta e mais dois personagens que não aparecem nessa imagem principal aqui. Então, é uma visão completa do ambiente pelo espectador, através do espelho, que não se tinha até o momento. E aqui, já em Nossa Senhora do Chanceler Rolim, a paisagem urbana, ela aparece muito bem retratada, ela é documentada, ela é parte de um trabalho já em perspectiva. E, de modo geral, as pinturas do Jan van Eyck, elas demonstram o quanto o centro da vida social tinha se modificado no século XV, já quase no anúncio aí das mudanças que iriam ocorrer com o Renascimento. Por fim, a gente passa para os manuscritos ilustrados, porque a arte ela também vai se desenvolver em objetos preciosos e em objetos menores, né? Que aí se tem como materiais trabalhados marfim, ouro, prata, esmalteria, decorações em esmalteria. E no caso dos manuscritos, eles eram feitos em várias etapas e eram feitos a partir de pele de cordeiro ou vitela. A vitela é o bezerro. A partir disso, curtia-se o couro, cortava-se as suas folhas, elas recebiam um nome específico, um nome que era o velino, e o corte era feito no tamanho do livro que se pretendia escrever. Os copistas transcreviam os textos para essas páginas cortadas e no momento em que eles faziam essa transcrição, que eles escreviam, alguns pedaços da diagramação eram mantidos em branco. Por quê? Esses pedaços iam ser preenchidos com ilustrações, com cabeçalhos, com títulos e com as capitulares. Os capitulares eram as letras maiúsculas que iniciavam os textos, mas eram as maiúsculas bem detalhadas, bem desenhadas, que os artistas faziam. Depois eu tenho um exemplo aqui, só para mostrar para vocês como curiosidade. Peraí. O que eu achei? Não, peraí. Agora eu vou dividir a tela assim. Ó, aqui eu tenho as ilustrações feitas. Deixa eu ter uma captura melhor aqui. Olha isso, que coisa. Peraí, deixa eu ver. Esse exemplo aqui vai ficar melhor. Olha só, a maneira como era decorada a ilustração em volta da página, a ilustração recebida aqui dá para a gente ver que são tons dourados e a mistura das cores também para fazer a ideia central da ilustração. Tudo bem até aqui? Vamos finalizar isso aqui rapidinho. Esse trabalho decorativo, ele ganhou o nome de luminura. E entre as mais conhecidas, a gente tem o saltério de Lila, feito aproximadamente em 1895, para a princesa dinamarquesa do mesmo nome. E se nota a qualidade do trabalho do ilustrador no drapeado das vestimentas, no desenho anatômico do corpo, na combinação das cores. Nessa época também era produzida a Bíblia Moralizada, que apresentava somente passagens dos textos sagrados, acompanhadas de ilustrações, e que contribuiu enormemente para o trabalho das luminárias. Por quê?
Cada parágrafo, cada passagem era acompanhada de um desenho, de uma ilustração. Então, eu tenho imagens aqui representando, ou procurando representar exatamente qual é a ideia de cada parágrafo. Nesse caso, é o exemplo da Bíblia de Toledo, que ela apresenta essa divisão das páginas, né? Em 4 colunas, 2 sendo parágrafos e 2 sendo imagens. E a partir dessas iluminuras, a gente consegue perceber que o caráter da ilustração era bem mais individualista. Não era todo mundo que conseguia pagar por uma obra dessa. Então, além de pagar, era feita para poucas pessoas. E, ao mesmo tempo, esses artistas eles se tornaram tão habilidosos na representação da individualidade, da tridimensionalidade, a gente consegue perceber melhor nesse Mário Saltério, que os seus trabalhos vão acabar por influenciar as criações de alguns pintores desse período. Gente, dúvidas até aqui? Não. Tá. Então, agora sim, Mariana, você pode dar uma olhada lá nas atividades, já deixei para você, já está aberto, respondam com cuidado. É um questionário simples, conforme todos que a gente tem dúvidas. Por favor, mandem mensagem pelo fórum ou consultem o nosso material antes de responder. Vocês podem consultar o material antes de responder, não precisa fazer a coisa na tela, tá bom? Vou terminar por aqui, a gente já passou muito, vocês têm que outra aula. Beijos, bom final de semana e até a semana que vem.